Hoje, dia 9 de março, em Santo Amaro, mais precisamente no Lago 13. Estamos aqui na Praça Floriano Peixoto, pois nos sábados aqui não se consegue espaço para pregar a palavra, é muito lotado, mas a palavra do Senhor nos diz que devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, de maneiras que ninguém pode ficar de fora de ouvir a poderosa palavra de Deus. E graças a Deus que nesta manhã o Espírito de Deus nos dá a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui para pregar a poderosa palavra salvadora. Meus queridos amigos, um dia belíssimo, um dia muito lindo, ensolarado, uma temperatura boa para se trabalhar no serviço secular, como também para ministrar a poderosa palavra de Deus. E não podemos desperdiçar os momentos que Deus nos concede esta oportunidade, porque a vinda de Jesus, ela já se aproxima, os sinais já nos mostram claramente que Deus está às portas para vir buscar aqueles que deram crédito, pararam para servi-lo, ouvi-lo e caminhar por meio da sua poderosa palavra. Meus amados ouvintes, Deus, Ele está atento a todos os movimentos da terra. Tudo que o ser humano pratica, que ele faz, Deus, Ele está contemplando, Ele está atento e de modo nenhum se passará desapercebido do olhar de Deus, do nosso Salvador, aquele que um dia criou o ser humano, a sua imagem, a sua própria semelhança, e a este ser humano deu a ele um largo entendimento, conhecimento, para discernir no meio desta terra entre o bem e o mal. Deus criou todas as coisas, porém o homem com uma excelência maior, aleluia, porque ele se agradou de criar o ser humano, formando a sua própria imagem. Portanto, eu sempre digo que aquele que olhar para si mesmo, ele pode estar olhando ou imaginando como é Deus, porque segundo a palavra, ele criou o homem a sua imagem e semelhança. E nós observamos, meus queridos, que o nosso corpo, ele tem uma grande importância para nós, como também para Deus. Este corpo, ele serve para nos trabalharmos no dia a dia. Também este corpo é um caminho de louvor a Deus. Não podemos desperdiçar nossos membros com coisas vãs, com coisas à toa, com coisas desprezíveis desta terra. Portanto, o olhar de Deus está em todos os recantos da terra. A palavra de Deus nos fala, aleluia, que nos dias de Noé, capítulo de número 6, a palavra vai nos falar que Deus, observando a terra, e ele viu que os pensamentos do ser humano, as práticas do ser humano, eram má continuamente, não estavam agradando a Deus. Portanto, eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus, primeiro livro das Sagradas Letras, livro do Gênesis, capítulo de número 6, e o versículo 5 e o 6, que nos diz a palavra do Senhor. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então nós observamos, meus queridos, que Deus, Ele se preocupa com nós. Não é bonito, aleluia, para aqueles que vivem a palavra de Deus,
observar e ver, como nós vemos ali na Praça da Sé, Praça João Mendes, e por aí, como nas Cracolândias, que não só existe uma em São Paulo, se fala de uma, mas a Cracolândia também está ali no centro da Praça da Sé, no centro de São Paulo. E nós sofremos com isto. Nós não queremos ver a imagem e a semelhança de Deus sofrendo, largada, desprezada por toda a terra. E muitos que se dizem que têm a Deus, porém não se achegam para levar uma palavra, uma mensagem construtiva, uma mensagem de vida, de esperança. Aleluia, porque tão somente a poderosa palavra de Deus, ela pode mudar a trajetória de um ser humano. Quando este ser humano para, dá crédito, observa a palavra de Deus, então o Espírito de Deus, ele começa a trabalhar. Aleluia, ele começa a voltar o seu entendimento, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela é viva, porém muitos não querem, se voltam às fábulas, às mentiras, aos enganos, e não desperta que esta própria pessoa, ela é imagem e semelhança do Deus vivo, porém agora já não quer nem ouvir a sua palavra, quanto mais aceitar esta palavra. No livro de João, capítulo de número 15 e o versículo de número 7, vai nos dizer a palavra do Senhor: se vós estiverdes em mim, e se a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e tudo vos será feito. Aleluia, ou dado. Meus queridos, é necessário que nós vivamos a palavra de Deus, que nós digamos que temos a Deus e confirmemos esta vida com Deus, vivendo a sua palavra. Os que vivem a palavra de Deus carregam em si uma responsabilidade de vivê-la, de obedecê-la, de andar por ela. Aleluia! Chorar com os que choram e se alegrar com os que alegram. Aleluia! Os que estão alegres, nós também nos alegramos, mas também os que choram, nós também lamentamos. É disto que estou falando nesta manhã. Aleluia! A maldade assola toda a terra. E muitos têm entrado por este caminho e não têm forças ou domínio em si próprio para sair deste lugar aonde caiu. Foi enganado de alguma forma, de alguma maneira. Um colega muitas vezes levou para um caminho distorcido, um caminho pervertido. E ele foi mergulhando, ela foi mergulhando, e de repente já não pode mais sair de lá. Muitas vezes um desgosto na família, uma desilusão amorosa, alguma coisa Satanás tem criado e tem influenciado este ser humano e tem o lançado em um caminho pervertido, em um caminho mau, e ele já não se pode libertar. Porém, esta pessoa muitas vezes está imaginando que também tem Deus, que serve a Deus. Aleluia! Meus queridos, a imagem e semelhança de Deus, ela não está por aí caída. É ruim, não é? Ouvir a palavra de Deus não é bom. Aleluia! Mas é a verdadeira cura. Glória a Deus para aqueles que a recebem. Nós pregamos por todos os lugares. Somos reprovados. Aleluia! Muitas vezes
querem até nos bater, mas eu vos digo, meus queridos, que no dia de Jesus, na vinda do Senhor Jesus, aleluia, saberás que recebeste, aleluia, algo aos teus ouvidos, aleluia, algo muito poderoso nesta terra, chamado a poderosa palavra de Deus. Aleluia! O pensamento do ser humano era tão somente má. E nós comparando, meus queridos, aos dias de hoje, o que você imagina? As pessoas estão voltadas para Deus. Qual é o pensamento do coração do ser humano? Sábado eu estava passando para ir pregar na Praça da Sé, e quando iniciamos a Brigadeiro, Luiz Antônio ali no Ibirapuera em diante, ali já não se podia mais praticamente passar, porque as ruas estavam tomadas por pessoas num sol de 36 graus, a temperatura forte, mas as pessoas estavam indo para as ruas, aleluia, para louvar, a um divertimento que diz para eles, aleluia, uma cultura, como diz as pessoas, chamada carnaval. Agora olha para cá, o que é o carnaval? Quem é o carnaval? Aleluia, concernente à tua vida, qual é o benefício que vai te trazer o carnaval? Aleluia, mais pecado sobre pecado, desobediência sobre desobediência. E o Deus vivo que te dá a vida, que te dá o respirar, que te dá este sol belíssimo, aleluia, para repor tuas energias, a este tu não queres louvá-lo, a este não queres obedecer, a este não queres adorar. Mas ao carnaval, chamado, aleluia, porta larga, porta da desobediência a Deus, porta do pecado, porta da contaminação humana, aleluia.